Você já se perguntou quanto da sua vida hoje é realmente sua? Quantas vezes entre uma tarefa e outra você respirou fundo e pensou: onde foi que eu me perdi de mim? Vivemos tempos em que o título de mãe é confundido com o papel de mártir, né? Quantas vezes você já ouviu ou disse a frase: eu morro pelos meus filhos? Mas e se eu te dissesse que o seu filho, sua filha, que ela realmente precisa é que você viva por eles? O que todo filho mais deseja é ver sua mãe feliz, presente, inteira. Isso não é luxo, isso é base, isso é guia. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo. E para você que chegou agora, eu sou Monique de Paula, eu sou psicóloga, mandala terapeuta, artista e, antes de tudo, eu sou mãe. Né? Minha história começa muito cedo, aos 18 anos. Aos 2 anos da minha filha, eu me tornei mãe solo, né? Quando me separei do pai da Milena. Sem estrutura, mas com uma força que só quem passa por isso conhece. Me joguei em todas as oportunidades que apareceram. Comecei vendendo Avon, Natura, roupa. Trabalhei em supermercado, com empréstimo. E em 2003, eu consegui uma vaga como operadora de telemarketing. E ali eu cresci, fiz carreira. Minha primeira graduação, né, eu fui toda dentro, né, desse universo do call center. Me tornei executiva, especialista em gestão empresarial e gestão de pessoas. Foram 16 anos no mundo corporativo, amando aquela adrenalina toda, mas carregando uma culpa imensa por não estar presente na vida da minha filha como eu gostaria. E o que eu fazia? Compensava com presente, com tempo no fim de semana. Crescemos juntas e hoje eu digo com toda certeza, né? O maior desafio da minha vida se tornou o meu melhor e maior presente. Nossa relação é a coisa mais linda que eu construí na minha vida. Mas então, Milena, quando estava se aproximando dos 18 anos, eu pensei: chegou a minha hora de viver. Agora é a vez dela ir para o mundo. Só que parecia que o meu corpo não acompanhava mais, como se a minha bateria tivesse acabando. Eu já não era mais a mesma. E foram anos, né? Ultrapassando todos os meus limites, tentando dar conta de tudo. E aí vem o diagnóstico: burnout. Nessa pausa obrigatória e forçada, né? Algo inesperado aconteceu. Um desejo de pintar surgiu, como um impulso mesmo. E sem saber de onde aquilo vinha e nem o porquê, eu comecei a desenhar mandalas. E espontaneamente, eu nem sabia o que era mandala, mas aquilo me acalmava, me centrava, e ali naquela criação silenciosa, uma nova Monique começou a emergir. Foi tão impactante, né, que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a levar as mandalas para todas as pessoas à minha volta, seja pela criação, né, vendendo as minhas mandalas intencionais, seja em oficinas, né, para todos os públicos nas horas vagas. Me especializei, me tornei mandala terapeuta e o que era uma paixão virou profissão. Fiz minha transição total em 2019, já fazia psicologia e hoje sou psicóloga e mandala terapeuta, né? Facilitadora de rodas terapêuticas. Minha especialidade é apoiar mulheres que estão nesse ciclo de exaustão, dúvida, inquietude e a ideia é fazer elas voltarem para casa, para si mesmas. Mas a relação com a maternidade não parou por aí. Não é que a vida, depois de 20 anos, meu instinto gritou de novo, me deu uma outra chance, enfrentei o meu maior medo e tive o Benjamin. Hoje, com 6 anos, né, com ele eu tenho a oportunidade de ressignificar essa maternidade. Hoje eu sou casada com Alex, há 12 anos, o pai do Benjamin. E tem uma outra novidade, né? A família cresceu, Milena formou a família dela e eu já sou vovó da Luna, que vai fazer 3 aninhos. O ciclo, gente, ele só fecha. Essa história toda é para dizer que o ciclo só fecha quando a gente entende, quando a gente toma consciência do aprendizado que a gente necessita. E aí, vamos a fundo nesse tema? Vamos falar sobre o tempo interno da mulher após o parto? Você sabia que a gente leva, em média, 6 meses para que as nossas feridas internas se curem?
depois do parto, 12 meses de recuperação física e 2 anos para reequilibrar os hormônios e até 5 para redescobrir a sua identidade de novo. Agora pensa para mim e responde aí nos comentários quanto tempo você se deu para tudo isso depois que você foi mãe. Ou será que você, como tantas, seguiu funcionando para o mundo, mesmo sangrando por dentro? O exemplo, né, o viver é ensinar. Será que a gente está vivendo por nossos filhos ou a gente está criando filhos submissos e vítimas? Será que o nosso excesso de cuidado hoje, um dia não se tornará uma cobrança velada para chantagens emocionais? É forte, eu sei que é, mas é libertador perceber que há outro caminho, o cuidado de si, o equilíbrio. Porque quando você se cuida, você se encontra. E quando você se encontra, seus filhos ganham o melhor exemplo que poderiam ter. Vamos refletir mais um pouquinho? E faz isso. Pega papel e caneta. Se desafia, vai pausando e responde as perguntas que eu vou te fazer. O que você mais admira na sua mãe? Mas o que você jurou nunca repetir? Você tem deixado espaço para os seus filhos serem quem eles querem ser? Ou apenas está esperando, né, que eles sejam como você gostaria de ter sido? Seus filhos te conhecem feliz ou funcional? E para a gente finalizar, anota aí e coloca num lugar onde você possa ver todos os dias. Tudo começa dentro. Tudo começa dentro. Na psicologia analítica, há uma premissa essencial. A realidade psíquica ela é tão real quanto a realidade externa. Isso significa que por mais que uma mulher esteja atenta às necessidades dos filhos, da casa, do trabalho ou da sociedade, se ela negligencia o seu mundo interno, seus sentimentos, desejos, frustrações e sonhos, essa dissociação, gente, cedo ou tarde vai cobrar um preço. Na forma de uma angústia, de um cansaço crônico, de um adoecimento emocional, de uma sensação de vazio. Para Jung, todo o processo de transformação verdadeiro, ele começa no inconsciente. E nesse espaço interno é que habitam os arquétipos femininos, sabe? Como a mãe, a sábia, a amante, a curadora. E também as sombras, que quando não são vistas, nos dominam por trás das cortinas. Para as mães que se deixam por último, né, muitas mulheres introjetaram o arquétipo da grande mãe doadora, que tudo provê, que tudo carrega, que tudo sustenta, mesmo à custa de si mesma. Mas a psicologia analítica ensina que para cuidar do outro com inteireza, né, é preciso antes cuidar do próprio vaso psíquico. Como que eu posso dar o que eu não cultivo em mim? Que partes de mim estão sufocadas do nome do amor materno? E que tipo de mãe eu sou comigo mesma? Essas são perguntas assim essenciais para quem deseja viver a maternidade de uma forma mais consciente. Tudo começa dentro. E começa dentro porque o self, que é o núcleo organizador de toda a nossa psique, só pode ser acessado quando há silêncio interno, quando há escuta profunda. O inconsciente ele responde quando é chamado. Não com respostas assim racionais, mas com símbolos, com sonhos, com intuições. Só ao integrar esse feminino interno, que a gente chama de ânima aqui, a mulher encontra um centro que não depende da aprovação externa ou do reconhecimento alheio. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você? Uma mãe que se abandona para cuidar, ensina o abandono como forma de amor. Uma mãe que se olha e se cuida, ensina que o amor começa dentro. E de lá, ele transborda. Então, se hoje alguma coisa te tocou aqui, se uma palavra mexeu, uma pergunta fez eco aí dentro de você, então talvez seja a sua hora de voltar para si mesma,
de cuidar da sua saúde emocional, de reconhecer que tudo que seus filhos mais precisam é de uma mulher inteira. E eu tô aqui para caminhar ao seu lado nesse processo. Permita-se cuidar de você, é um ato revolucionário. E começa agora. Se esse bate-papo, né, ressoou aí dentro de você, se você sentiu vontade de se cuidar, não sabe nem como, se você percebeu que precisa retornar ao centro, ainda não sei como, Monique, saiba que eu tô aqui. Se você quiser se aprofundar mais sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre o universo feminino, se inscreve nesse canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais conteúdo e até prática para você. Aciona já o sininho para você não perder nada e deixa nos comentários o seu sentir, a sua experiência, né? E faça a diferença também na vida das mulheres da sua vida. Envie agora para todas as suas amigas, porque quando uma mulher se cuida, tudo ao redor dela começa a florescer.